Você pode ser um parceiro através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Fazendo seus depósitos, envie para nós o comprovante para nós imprimirmos e passarmos aí a mão da Junta Diaconal e da Tesouraria da Igreja. Também você pode entrar em contato comigo pelo 033 98812 6732 e eu vou te passar o nosso Pix aí, a qual também você pode fazer assim os seus depósitos aí. Que Deus venha acrescentar na sua vida, parceiro, 30, 60 e 100 vezes mais. Aleluia. Livro de Salmos, Salmos de número 17, vai nos dizer assim: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atentam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achastes. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze-me maravilhas as tuas beneficências, tu que livras aquele em quem te confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Verso 11. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fazem os seus olhos em nós, e fixam os seus olhos em nós, para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enche do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e esses dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. Aleluias. Davi aqui, ele dirige esse cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Cercado de muitos inimigos, cercado por seus inimigos,
O salmista aqui, e como constantemente fazia, com frequência, orava com súplica sincera a Deus. O Salmo de número 17 é uma dessas orações que Davi fazia para vingar os justos, para buscar em Deus a vingança para as pessoas justas, as pessoas que guardavam em retidão a sua vida e temeroso com a palavra do Senhor. Sim, esta é uma oração buscando de Deus justiça para o oprimido, justiça para os fiéis da terra que não se corrompiam diante de outros dele. Nós vemos que nessa canção, Fernandinho, nela Davi afirma sua confiança plena, sua confiança total na resposta divina e na resposta ao seu pedido, ao pedido da sua oração. É por isso que ele está dizendo no versículo 1 do Salmo 17: ouve, Senhor, a justiça, atenta ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos, que não é feita com lábios enganosos. Então, Davi ora por proteção no mundo maligno. E quem sabe, meu amado, minha querida, moça, rapaz, ancião, anciã, você que me ouve neste momento, nesta hora do dia, está também em conflitos, está vivenciando dias difíceis, está sendo perseguido, os seus acusadores, os seus algozes, os seus perseguidores, dia e noite não descansam até tentar te destruir. E neste dia eu convido a você a buscar o seu secreto, buscar o local de intimidade, buscar a presença, porque esse salmo nos ensina a suplicarmos e a confiarmos na súplica que nós direcionamos ao trono do Pai. Então, que neste dia, que o mesmo Espírito que estava sobre a vida deste grande adorador Davi, adentre o teu espírito, adentre a tua alma nesta hora, e que o Espírito querido, que pega aquilo que não é, aquilo que não parece, aquilo que está sentado em monturo e coloca em destaque, ache a sua vida, ache o seu lar, ache o teu local de trabalho através da sua vida, que assim como Davi está aqui, aleluia, cercado por um mundo maligno, por pessoas malignas, buscando, aleluia, satisfazer e satisfação em estar diante da face do Senhor, que a sua satisfação nesse dia seja, querido, em declarar, aleluia, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de adoração, que Ele é digno de graça, que o Espírito que me visita nesta hora, que o Espírito que habita em mim neste momento, comece, querido, a inundar a tua vida, a inundar a tua casa, a inundar, querido, o seu local de trabalho, a inundar a tua empresa com poder, com a unção salvífica do Senhor Jesus Cristo. E que nessa manhã eu libero uma palavra sobre a sua vida, que assim como Deus livrou Davi, aleluia, que estava cercado de muitos inimigos, a sua vida tem estado cercado por momentos opróbrios, mas nesse dia, Deus adentra neste momento, nesta hora do dia, o Senhor toma
tudo em suas mãos. Se prepara, porque dentro em pouco você vai fazer como Davi, triunfar, marchar poderosamente, cantando o hino da vitória. Aquele que está sentado, aquele a qual está acima de todas as coisas, ele é a tua bandeira, ele é a tua rocha, ele é o alicerce da tua vida, ele é aquele que não te desampara em momento nenhum, ele é aquele que, ainda que a mãe que amamente esqueça do filho que amamenta, todavia ele não tem esquecido de ti, não tem esquecido da sua casa, não tem esquecido da sua vida profissional, não tem esquecido, porque ele não esquece do justo da terra, ele não esquece, querido, da vida daquele que não empresta a sua vida a transmitir engano e nem mentira. Então deixa esse Espírito sacudir a tua vida neste dia, seja visitado por essa ousadia, por essa graça, e abre os teus lábios aí aonde está. Se puder, querido, diga: ele está sentado sobre todas as coisas, e direciona o teu cérebro de vitória para a minha vida neste dia, para a tua história neste dia. Você crê nisso? Você crê nisso? Era nisso que Davi confiava. Era nisso que Davi, ao orar por proteção no mundo maligno e meditar em sua satisfação quando finalmente vir Deus face a face. Sim, quando você, querido, entender que há um Deus que quer ter contigo um secreto, um face a face, ainda que ele te toque, que você saia do lugar manquejando, é necessário, querido, o encontro com ele, é necessário o Peniel com ele, é necessário você estar face a face com ele, porque esse sempre foi o desejo do Deus Todo-Poderoso. Era assim no princípio no Éden. Deus descia na virada do dia para ter com o homem face a face. Face a face. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a oração de Davi aqui expressa a sua firme confiança na proteção divina. E aonde tem sido a sua confiança? Em quem você tem expressado a sua mais firme confiança? É em ouro, é em prata, a qual a ferrugem e a traça consome? É no sistema que jaz do maligno? Ou você vai entender neste dia que a sua confiança plena tem que ser num Deus que faz promessa e vela em cumprir a tua palavra? Sim, Davi expressa nesta oração a sua firme confiança na proteção divina. Na proteção divina. Perante um Senhor do universo, Davi está orando, suplicando, não, querido, diante de homens, diante de mulheres, mas está suplicando diante do Senhor do universo. Sim, diante desse Deus poderoso, ele abriu o seu coração para que, aleluias, para que ele, o Senhor poderoso, o sondasse. Abre o teu coração nesse dia e deixa o Deus que te sonda, te sondar neste momento. Deixa ele sondar se verdadeiramente o que o seu lábio produz é o que está dentro do teu coração. Porque muitos dizem que ama ele com lábios, mas os corações estão longe de demonstrar aquilo que verdadeiro os seus lábios expressam. Davi não tinha medo de expressar com seus lábios, porque o seu coração estava cheio. Ele estava permitindo Deus o sondá-lo. Permita esse Deus, esse Senhor do universo, sondar a sua súplica, como ele sondou um dia
o coração de Salomão e viu que era sincero e falou: porque tu és sincero, acrescentarei também uma prosperidade, uma paz terrena sobre a sua vida. Então Davi está dizendo aqui que não é feita com lábios enganosos. Quando ele fala isso, ele está deixando Deus o sondar. Ele está deixando que Deus provasse a sua vida e o purificasse. Se é momento de Deus te provar, aceita a provação de Deus. Ele quer conhecer o seu coração. Ele quer te purificar nesse dia. E ele diz: olha, é como se fosse uma oração noturna. Davi afirmou aqui que Deus o visitava à noite. No verso de número 3, ele usou a expressão quando acorda. No verso 15, no verso 3 ele fala da noite. No verso 15 ele fala do amanhecer. Olha o que diz no verso 3: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Transgredirá. Podemos aqui, querido, fazer um paralelo da noite com o momento histórico em que estamos vivendo nesses dias. Sim, é um momento histórico, porque quem não sucumbir diante do mal desse século ainda vai testemunhar para as novas gerações que em momento de crise, em momento de pandemia, a confiança no Senhor é o que nos faz triunfar. As gerações ouvirão se nós não sucumbirmos. A geração nos ouvirão. As gerações nos ouvirão, querido, acerca disso. Esse momento histórico, esse momento difícil que a nação está passando, que a cidade de Governador Valadares está passando. Ei, tem um tempo já determinado por Deus para cessar tudo isso. Precisamos confiar nisso. Precisamos, querido, porque esses momentos foi predito por este pão e nós não demos créditos. Esses momentos foi preditos nas profecias bíblicas. Estamos vivendo nos últimos dias, querido, e teremos de passar por um momento escuro na história deste mundo. Jesus disse isso. Rumores de guerra, pais contra filhos, filhos contra pai, mas não seria o fim, mas seria o início das dores. A palavra tem se cumprido, goste você ou não, acredite você ou não, a palavra tem se cumprido. A maior profecia, o pão vivo que ministramos todos os dias, ela tem se cumprido. Temos que dar crédito a isso, temos que acreditar nessa palavra que é infalível. Que é infalível. Em momentos eu, querido, creio que já estamos vivendo os últimos dias da noiva do Senhor na face dessa terra. Os últimos dias. Goste você ou não, acredite você ou não, essa é a mais pura verdade que estamos vivendo. A mais pura verdade. Mas saiba de uma coisa, Deus está provando as nossas vidas, a sua vida, a minha vida, a nossa vida nesses dias. É nesses dias é que Deus está separando o trigo do joio.
Alguns antigos dizem que a palavra tribulação, ela vem de uma vara chamada tribu, que era uma vara que se batia nos campos de trigo para poder fazer separação. A tribu era usada para separar o trigo do joio. Como funcionava essa tribu, pastor? Essa vara de separação. Quando bate no trigo com essa vara chamada tribu, o trigo continua firme, ele não quebra. Mas quando batia com essa vara chamada tribu no joio, o joio quebrava. Ou seja, se você tem sido atribulado, se você está passando por perseguição e luta, se Deus resolveu usar a tribu do céu para separar nestes dias o trigo do joio, e você tem permanecido de pé, é porque você é o trigo selecionado por Deus. Porque a tribulação só vai quebrar o joio, não quebra o trigo. Porque o trigo Deus sustenta de pé, por isso a sua vida tem sido sustentada pelo Senhor. Deus está provando o seu povo e só encontrará êxito todo aquele, querido, que andar nos passos do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que andar firmado na palavra da verdade, ainda que muitos pratiquem a mentira, nós continuamos praticando a verdade que Jesus Cristo nos ensinou. Só nos passos de Cristo, só sendo como um verdadeiro e autêntico cristão, como Cristo foi, como ser homem, é que nós iremos nos manter de pé e não vamos sucumbir diante da tribo de Deus, das tribulações. Ele, o nosso Deus, querido, se nós nos mantermos fiéis, Ele guardará os seus filhos como tem guardado a sua vida. Ele nos guardará como a menina dos seus olhos, como diz, querido, a palavra do Senhor. E fará que você que vencer, os vencedores dessa escuridão, contemplarão, querido, a sua face constantemente. Precisamos nos manter firme. E ele segue dizendo aqui no verso 4: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quantas pessoas sucumbem diante de palavras de pessoas que o perseguem? Dá mais crédito à palavra do perseguidor do que a palavra de Deus, a palavra verdadeira sobre sua vida. Pare de acreditar nos perseguidores e acredita naquilo que Deus te prometeu, que Deus garantiu que iria fazer na sua vida e na vida da sua família. Para de olhar a circunstância e volte a olhar para o trono da graça, aonde está sentado um Deus que nunca perdeu e não vai perder batalha para o teu adversário. Ei, lembrando que o teu adversário maior não é o inimigo, Satanás Lúcifer, porque esse já está derrotado junto com a morte. Querido, o maior inimigo que você tem que lutar é contra você mesmo. É contra a mulher que você é contra o homem que você é, a moça que você é, o idoso que você é, querido, é contra você, é a sua maior luta. E quem você tem crido? Verso 5, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacile. Para que as minhas pegadas não vacile. Davi afirma confiar na resposta de Deus.
Davi quer trilhar caminhos para que os seus pés não vacilem, para que os seus pés não retrocedam, para que os teus pés estejam constantemente nos atos do Senhor, no local de culto, no local de adoração, com sinceridade em seus lábios e corações. Davi aqui agora roga a Deus que o vindique, que o olhe, que o vingue de seus inimigos. Queremos que Deus seja aquele que vinga o necessitado, mas para isso temos que ter uma vida condizente com os passos de Jesus Cristo. Sim, Deus trará juízo e justiça para você quando você adentrar a sua vida na maior profecia que é a sua palavra, andar na verdade e a verdade te liberta. Se eu vivo uma vida de engano, uma vida de mentira, como posso eu, querido, exigir a justiça justa e verdadeira do Senhor? Para que a justiça verdadeira se cumpra, eu tenho que querer e amar a verdade. Sim, querer transformar a minha vida. Davi roga ao Pai que vingue ele. Aleluia. Davi nesse salmo estava dizendo que ele estava sem pecado? Será que era isso que Davi estava dizendo? Será que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo aqui, querido, que ele estava sem pecado? Longe de uma orgulhosa presunção de pureza? Será que é isso? O clamor de Davi era um reconhecimento do seu relacionamento com Deus. Nada a ver que ele estava dizendo que ele era um homem sem pecado nenhum, orgulhosamente presunçoso em dizer que não falhou, não. Ele estava dizendo que acima de tudo ele tinha um relacionamento face a face com Deus, face a face com o Senhor. Nos Salmos de número 32 e 51, Davi livremente reconhece os seus pecados. Então não era isso, não era essa conotação que Davi quer deixar para nós aqui. Mas mesmo sendo um ser que poderia se corromper em oração, no secreto, ele está dizendo aqui: dirige os meus passos nos teus caminhos. Dirige, Senhor. Quem tem que dirigir a sua vida é Deus. Você tem ido de mal a pior porque tomou a direção dela, e a direção que a sua vida tem tomado tem te levado à ruína, porque os passos do homem, o homem sem Deus, ele é mau, ele é corrupto. Por isso ele está rogando, porque Davi conhecia a sua essência. Eu tenho que conhecer a minha essência. O Carlos tem que conhecer a essência dele. Paulo vai dizer: se eu julgasse a mim mesmo, eu não seria julgado. Eu não tenho que julgar A, B e C. Eu tenho que julgar a mim. Eu tenho que conhecer a minha essência e levar a minha essência a ser conduzida nos caminhos retos e nos passos do Senhor Jesus Cristo. E ai de mim, querido, se eu não clamar e pedir Deus que o Senhor me guie, que o Senhor me permita, através da força do teu poder, colocar os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Para que as minhas pegadas não vacilem. Não é assim, irmão Vilmar? Davi está dizendo isso. Quando ele fala isso, ele está reconhecendo aqui, Elisângela, que ele é sim da natureza impregnada na vida dele,
Um homem sem Deus, ele sabia quem ele era sem Deus. Por isso ele roga dia e noite, dizendo que os meus passos trilhem os seus caminhos, que os meus passos trilhem os seus caminhos, para que ele não venha vacilar, porque se eu não trilhar os caminhos do Senhor, os meus passos são vacilantes, os seus passos estão sendo vacilantes, é porque você tem esquecido o Deus da sua salvação, ou nunca se rendeu ao Deus que quer te salvar, ao Deus que quer te salvar. Precisamos, querida, entender isso. Contudo, o relacionamento, o seu relacionamento com Deus era de uma amizade íntima e constante. Arrependimento diante do Senhor. Quem tem uma amizade com Deus, querido, constantemente reconhece o seu estado de miséria. Ontem, ao ministrarmos os futuros supervisores de GECEL, da EMW Jardim Atalaia, nós chegamos no consenso que há muitas pessoas capacitadas dentro aqui da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia, e que muitas vezes quem está de frente não teria capacidade nenhuma de fazer, mas Deus inverteu o quadro. Deus está colocando aquele que não tem histórico, aquele que saiu do mundo das trevas, para estar fazendo. Porque Deus cumpre a palavra, Ele pega quem não é para fazer ser, e quem é, Ele faz não ser, para entender que não é mérito de quem é, mas o mérito é dele, e quem não era, passa a ser, entende que não tinha condição nenhuma de estar ali, se não fosse a presença dele. É isso que Davi está querendo nos ensinar, através desse salmo, que uma verdadeira amizade de íntima e constante arrependimento e perdão de Deus era necessário na vida dele. Suas reivindicações aqui no Salmo 17, de bondade, portanto, era baseado em sua contínua busca a Deus. Contínua busca, não é orar hoje, daqui 3 meses ora de novo, não é ler a palavra todas as manhãs de terça, quinta e sábado nessa live aqui, depois jogar ela para o canto, não, é uma vida constante. Os seus passos eram guiados constantemente pelo esse pão vivo, pela sua vida e dedicação em oração, em súplica diante do Senhor. Era baseado em sua contínua busca de Deus. Como tem sido a sua busca? Como tem sido sua vida? Era baseada numa contínua busca a Deus, a palavra dele, a se moldar e aperfeiçoar nos padrões do reino, nos padrões moral e ético da palavra do Senhor, e não por sua própria força, porque ele sabia que a sua força não valia de nada se Deus não era com ele. Então ele não procurava fazer nada, não por sua própria força, mas por ter se afirmado nesta palavra, na palavra de Deus. Davi, querido, se guardava, Davi se guardou muitas vezes do pecado, e ainda assim, mesmo se guardando, o pecado respingou em sua vida, como o caso de Betseba, como o caso de contar, de fazer o censo e contabilizar o seu reinado, inúmeras outras falhas, mas Davi, ao final de tudo, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Querido, aprenda uma coisa nessa manhã. Um pecado acariciado, um pecado guardado, um pecado, vou repetir, acariciado
pode fazer a sua vida escorregar. Um pecado não confessado. De repente, você está igual Caim, está à porta esse pecado, mas você não procura o seu líder e fala: pastor, me ajuda, eu estou prestes a sucumbir, me ajuda em oração, esteja mais comigo. Não pede socorro, querido, isso é acariciar um pecado. É isso que Deus deu conotação a Caim, dizendo: eis que o pecado está à porta. Para de acariciar esse pecado, para, querido, mas domine a ele. Como? Busque ajuda, busque a palavra, busque oração, busque em jejum. Não acaricie esse pecado, porque ele vai fazer você escorregar. E se você já escorregou, querido, eu não estou aqui para ser o acusador, eu estou aqui para te dizer: reconhece, largue-o, volte-o no local que caiu, e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Faça agora mesmo orações com palavras. Sim, tem momento, querido, que nós temos que orar na mente, mentalmente, em espírito, sem sair uma palavra sequer dos nossos lábios, como Ana, ainda que os lábios mexam, mas as palavras não saem. Mas tem momento, querido, que nós temos que abrir a boca e não deixar o diabo colocar uma mordaça em nós. E agora, neste momento, é hora de você fazer isso com esse pecado que você tem tentado acariciar, e proferir agora e dizer: porque comando ao cão sarnento, o adversário, ele tem que ouvir. Então abre a boca e fala: diabo, até aqui você me afligiu, mas a partir de hoje você não tem domínio sobre o meu lar, sobre a minha família. Eu tomo das suas mãos toda a legalidade que eu te dei, porque o diabo só pode contra você se você permitir. Se você não der legalidade, ele não pode contra a sua vida, porque ele já está derrotado. É um cão sarnento, desdentado, que não tem, aleluia, nem mais condição de voltar para a moradia dele, se Deus assim não permitir. Então tome as regras de volta. Tome as rédeas de volta às tuas mãos. Jesus resgatou isso através da cruz do Calvário. Ele te deu todo o poder e autoridade, e em nome dele tu farás proeza. Comece hoje gritando nos quatro cantos: todo vício vai sair de dentro do meu lar, todo alcoolismo, todo tabagismo vai sair da minha vida e da vida daqueles que eu amo. Essa oração não pode ser feita mentalmente, ela tem que ser feita verbalizada. E Davi está verbalizando isso. Davi está falando isso no Salmo 17. Sim, essa oração que ele faz é com palavras, é com atitude. O que a boca fala, as suas atitudes promovem, confirmando aquilo que os lábios falavam. Até quando, querido, você vai arrotar com seus lábios que é um tipo de pessoa espiritual, e que todo mundo à sua volta, é o que eu falo, você não engana ninguém, só você mesmo? Até quando você vai mostrar fortaleza se está fraco? Até quando? Se você vai ministrar na vida de pessoas aquilo que nem você mais acredita? Até quando você vai enveredar por esses caminhos? Querido, tem uma experiência. Na live passada, eu desafiei as pessoas a usar suas redes sociais para divulgar uma palavra de Deus uma semana seguida. E que depois que ele fizesse isso, semana que vem viesse e contasse o que Deus fez, qual a resposta que ele obteve. Algumas pessoas estão fazendo. E eu vou te desafiar, fazer um outro desafio hoje. É muito proveitoso levantar-se durante a noite e orar a Deus.
Tem essa experiência, você que ainda não teve. Qual de nós? É muito raro as pessoas que não acordam de madrugada para tomar uma água, para ir no banheiro. E nesse momento, vai para a sala da sua casa. Às vezes eu faço isso, venho para a sala. Venho aqui para esse quarto onde é transmitida a live. E fico aqui em silêncio com Deus, clamo ao Senhor. Como é proveitoso, como você sente mais a presença de Deus. Mas devemos orar a Deus e permitir que Ele aconselhe o nosso coração. Que Ele aconselhe a sua vida, que Ele te ensine. Se você deixar, querido Deus, te aconselhar, te ensinar, aleluias, que Deus, querido, quebrante o seu espírito nesse dia, que Deus aquebrante o seu coração, que Deus tire esse coração endurecido de pedra e coloque, porque Ele é o único, querido, que garantirá o seu futuro. Não é essa vacina, não é os recursos da ciência, contribui, não estou dizendo que é errado, mas quem garante o seu futuro é só o Deus forte, o Todo-Poderoso. Deixe Ele te aconselhar neste dia, deixe Ele, querido, ensinar o teu coração neste dia, porque Ele quer garantir o seu futuro, Ele quer e guiará no seu caminho que você deve andar. Ele quer te direcionar o caminho que você deve andar. Ele quer. É impossível, querido, ler esse salmo e não sentir a presença dele. É impossível você ler os salmos e não sentir a presença que Davi sentiu. É impossível, querido, nós lemos essa palavra de Gênesis e Apocalipse e não sentirmos a presença de Deus enquanto a lemos, enquanto a praticamos, enquanto a pregamos, a ministramos na vida das pessoas. Se você não tem sentido algo fora do lugar na sua vida, é impossível, querido, ler esse salmo. É impossível escutar esse salmo e não sentir a presença deste Deus. Sinta a presença dele, sinta a graça dele, como o salmista Davi está sentindo. Davi reconhecia o seu Redentor. Reconheça o seu Redentor neste dia, reconheça o seu Redentor nesta hora, neste momento. Reconheça que Ele não pode ser esquecido de você, que os caminhos dele são prudentes para a sua vida. Sim, querido, sim. E saiba que assim como você protege as suas pupilas, Deus, Ele falou que te protegeria. Assim como você protege os seus olhos, suas pupilas, as meninas dos seus olhos, assim Deus quer te proteger. Deus quer te guardar. Deus quer, querido, te guiar em todo tempo. Ele precisa disso. A proteção do Senhor, a proteção de Deus tem propósitos mais elevados do que nos ajudar a evitar sofrimento. A ajuda de Deus tem propósito maior. O propósito de Deus não é salvação para o homem. O propósito de Deus é que o homem
Reconheça que há um sacerdócio eterno sobre a sua vida. O propósito eterno de Deus para a sua vida é que você gere filhos espirituais a Ele. Que você cuide, alimente, amamente esses filhos que Deus tem entregado nas suas mãos. Para aleluia, transmitir responsabilidade. Deus tem colocado vidas para você cuidar em suas mãos. Há um sacerdócio eterno na sua vida, dado através da cruz do Calvário, dado através do rasgar do véu. Você tem que exercer o seu sacerdócio. Há um propósito, querido, maior do que simplesmente livramento da sua vida do perigo. Sim. Há um propósito maior, irmã Simone. Há um propósito maior. As aflições, as lutas, elas nos servem para nos tornar melhores servos para Ele. Por isso não corra dessa batalha, não fala que está pesado demais. Saiba que Deus está te moldando, está te aperfeiçoando para algo maior que você nem imagina. Deus, querido, também nos protege e nos guia através das circunstâncias dolorosas. Deus nos protege e nos guia através das circunstâncias dolorosas. Ou você acha que não foi doloroso quando os irmãos de José se levantaram contra ele e lançaram dentro daquele poço? Quando eles alçaram ele e os vendeu como escravo. Mas havia um benefício maior por trás daquele sofrimento. Havia um propósito maior de Deus por trás daquilo tudo. Então para de ficar melancólico, para de ficar se auto-justificando, se auto-flagelando, tendo piedade de você, e saiba que mesmo nesse processo doloroso, Deus tem te guardado, Deus tem um propósito maior a realizar pela sua vida e através da sua vida. Sim, há um propósito maior nessa circunstância dolorosa que você está enfrentando. Não apenas Ele nos quer nos ajudar a escapar delas, mas quer promover em nós crescimento, quer promover em nós, querido, algo mais forte, unção, poder, coragem, ousadia, trepidez. Aleluias. Ele quer produzir em você, querido, nessa circunstância dolorosa, Ele quer produzir na sua vida algo poderoso, entenda isso. Será que você já parou em oração e dizer: Senhor, nessas circunstâncias dolorosas que o Senhor tem envolvido a minha vida, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer fazer através de mim, aonde eu preciso chegar pelo teu reino? Nessa circunstância, Ele quer te fazer crescer, Ele quer te aumentar a fé, Ele quer que você seja um soldado valente. Então para de olhar para as circunstâncias dolorosas e volte, querido, a olhar para um Deus que tem usado dessa circunstância dolorosa para que você seja um exímio instrumento do teu poder e da tua glória. Sim, homens que passaram por circunstâncias dolorosas entenderam o propósito de Deus, como o caso de Elias, como o caso de Daniel e tantos outros mais, que no momento doloroso assistiu e viu e vivenciou e providenciou e foi instrumento do poder de Deus na vida de outros. Lia calabaçui de candaraçaio.
Sim, mas se nós pararmos para ficarmos com os olhos fixos somente, aleluias, nas coisas difíceis, não poderemos assistir o mover de Deus. Pode, querido, ver um paralelo na atitude de Saul e seus homens, que como caçadores mantinham os olhos fixos nos caminhos por onde Davi e seus companheiros passavam. Sim, mas Davi via o agir de Deus, Davi via, e ele faz conotação no verso 12, leão e leãozinho. O versículo é um exemplo importante de paralelismo. Sim, paralelismo, quando a segurança parte de Deus. Aí nós vemos aqui que quando a segunda parte repete e embeleza o pensamento da primeira, que é: os meus olhos estão fixos em Deus. Ainda que te armem armadilha, saiba que de trás dessa circunstância trágica há um mover de Deus, há um aprendizado de Deus, há um ato poderoso de Deus que há de se manifestar na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Sim. Querido, enganamos a nós mesmos quando medimos nossa felicidade ou contentamento. Enganamos a nós mesmos quando medimos a nossa felicidade e contentamento pela quantidade de riqueza que possuímos. A medida correta da felicidade e o contentamento é encontrada somente em Deus e em fazer a sua vontade. É por isso que a bebida não tem te satisfeito, é por isso que a droga não tem te satisfeito, é por isso que os namoros não tem te satisfeito, é por isso, querido, que tudo que você faz sem a presença dele tem sido momentâneo e tem sido frustrante na sua vida, porque só há uma verdadeira felicidade, só há uma verdadeira estabilidade quando nós estamos em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Ei, você encontrará, aleluias, você encontrará a verdadeira felicidade se colocar o seu relacionamento com Deus acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. Constantemente eu vejo pessoas reclamando. Mas qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Porque com Deus vai tudo bem, ainda que seja dias difíceis. Se eu sei quem está do meu lado, se eu sei quem está, portanto, querido, eu venho convidar você a se subordinar aos interesses de Deus, à vontade de Deus.